Estamos de volta, vamos dar sequência aqui ao nosso último bloco. Como eu disse no início, nós estamos recebendo um convidado, que é o Dr. Jefferson Boareto Amádio. Ele é advogado, especialista na área trabalhista, ele vai se apresentar para a gente aqui daqui a pouquinho. Dr. Jefferson, obrigado por sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer, tudo bem. Bom, a gente vai falar aqui, vamos responder algumas perguntas dos nossos amigos telenautas. O Dr. Jefferson vai fazer alguns comentários sobre as perguntas que eu vou fazer. Só que primeiro eu tenho o hábito de pedir para o nosso convidado se apresentar. Enfim, falar da carreira, por que optou, como chegou, falar um pouquinho do seu escritório, por quê? Porque como tem bastante telenautas jovens, né, às vezes a pessoa toma isso por base até para poder seguir a carreira, enfim, saber que profissão adotar. Então, fica à vontade, se apresenta, fala da sua formação, do seu escritório, fica à vontade. Bom, eu sou formado pelo Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul, hoje atual na Universidade de São Caetano do Sul, me formei em 2002. Faço parte do grupo de sócios do escritório Boareto, Lopes e Gomes, advogados associados, no escritório jovem aqui da região do Grande ABC, sediado em Santo André, na Rua Alameda Campestre, número 884. O escritório ele é voltado às mais diversas áreas do direito, né, com ênfase no direito digital, o direito empresarial, tributário, trabalhista, civil. E Por que você chegou? Por que você optou pela profissão? É familiar? Porque isso é bastante comum, né? O pai, o avô é advogado, ou você, como eu, por exemplo, caí de paraquedas na profissão. Não diria que é de paraquedas, foi assim meio casual. Eu trabalhava no Recursos Humanos e acabei optando por fazer direito para somar. E acabei me apaixonando e estou há quase 10 anos. E você, qual que é a sua história? Meu caso é idêntico, né? Um tanto quanto parecido. A minha base familiar são metalúrgicos, inclusive, no entanto, que me deu essa ênfase para o direito do trabalho, né? Eu sou formado pelo Senai, inclusive, em tornearia mecânica, em fresa, sou técnico em mecânica, então eu tenho uma base de chão de fábrica inicial. Aí, por não me envolver direito com a área metalúrgica, fiz o teste de prestar uma faculdade de Direito, no qual também me apaixonei e estou há quase 10 anos também em atividade. Então, sua história é mais ou menos igual à minha. Eu não sei assim, a sua idade, eu estou com quase 40 já, mas antigamente era muito comum os pais da gente querer que a gente fosse aprendiz do Senai, para trabalhar na Volks, na Ford, na Mercedes. Meu pai, na época, ele trabalhava aqui na Carmanguia, e ele queria porque queria, não é que ele não era uma exigência, né? Ele achou que era legal poder ser aprendiz para trabalhar na Volks. E aí chegou lá na Volks e eles me ofereceram lá um determinado curso que eu não gostei. Eu falei, isso não tem nada a ver comigo. Aí o meu pai ficou marara, me falou, você não quer saber de nada, não sei o quê. E no fim eu acabei indo para a mesma área que ele, que era departamento pessoal, trabalhei alguns anos e fiquei aqui, acabei ficando também, já estou quase há 10 anos na área. Então era bastante comum. Hoje em dia não é assim, se bem que é bastante interessante, né? Os cursos do Senai, da ET, até agora cursos relacionados à área tecnológica, né? Informática, enfim. Que na época eram carreiras promissoras e que tinham um retorno econômico, financeiro. Ser ferramenteiro também, né? Era bastante solicitado, todo mundo queria ser ferramenteiro. Que hoje em dia, com a automatização do sistema, ficou um pouco suprimida essa área de atuação, né, pelo profissional. As coisas assim evoluem, né? Com a tecnologia mudaram bastante. Bom, a gente está tendo um tema aí durante os últimos dias interessante, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Aliás, já é uma coisa que vem sendo falada há algum tempo e foi convencionado aí na OIT, né? Que é a Organização Internacional do Trabalho, que é um órgão da ONU, né, que relaciona essas questões do trabalho, para que as empregadas domésticas passem a ter os mesmos direitos dos empregados normais, que trabalham em empresas. Isso não é uma regra, né, no Brasil ainda, até porque o Brasil não recepcionou essa convenção, essa determinação, esse regulamento da OIT, mas é algo que está sendo discutido.
O que sempre se discutiu foi de que a relação entre empregada doméstica e patrão não era relação de emprego, por isso não tinha os direitos. Houve até uma mudança, né? O governo Lula colocou aquela questão do fundo de garantia opcional, tal, mas isso acabou não pegando, mas que se porventura for equiparado, aí todos os empregados domésticos vão ter todos os direitos. Fundo de garantia, aviso prévio indenizado, 13º salário, férias com terço, multa de 40%, seguro-desemprego, enfim. Como é que você vê essa questão? Olha, eu entendo que é uma evolução justa da categoria. É um trabalho como outro qualquer. Trabalho como outro qualquer, inclusive, num certo ponto, até mais exigido do que vários cargos existentes em profissões específicas. Acho justa a equiparação da empregada doméstica com o trabalhador normal. E por estar em vias de regulamentação e projeto de lei... Eu concordo com você, mas acho que tem que ter um cuidado, né? Porque vai onerar bastante, né? Já tem uma escassez grande da mão de obra, porque as pessoas têm ido para a iniciativa privada justamente em função do mercado aquecido, dos direitos, né? Acredito que se isso acontecer pode até reverter essa situação, né? Porque as empregadas vão passar a ter esses direitos e vai acabar havendo mais ônus. Ou vai diminuir salário, ou vai diminuir a oportunidade de emprego. Então, acho que é uma discussão pouco ampla. Mas eu também acho justo. É uma oneração, mas tudo depende também de uma forma de que o empregador da empregada doméstica, no caso, cria essa conscientização desse justo direito, assim como qualquer... Aí não tem levar vantagem, né? Não é levar vantagem, pagar pelo serviço prestado. Pela prestação de serviço, exatamente. Bom, nós temos algumas perguntas dos telenautas aqui, Dr. Jefferson, como, por exemplo, o Gustavo de São Paulo. Ele fala assim, tem uma pequena tecelagem e gostaria de regularizar a situação de alguns colaboradores. O que o senhor sugere? Um contrato de trabalho CLT, né, normal, como empregado, ou pagar um pouco a mais e eles como pessoa jurídica? Bom, Gustavo, a situação é a seguinte: se os trabalhadores preenchem requisitos trabalhistas, não tem como se fugir de um registro e respeito às regras seletistas. Não adianta tentar, entre aspas, forjar uma prestação de serviço como autônomo, porque fatalmente eles vão ter condição de reivindicar os direitos deles após uma rescisão de prestação de serviços. Então, as regras trabalhistas, os seus preceitos, eles têm que ser respeitados, independentemente dessa forma usual hoje em dia na atualidade, né? O que as pessoas acham assim que é possível, bom, se eu tenho um contato com ele de autônomo, eu estou livre dos encargos trabalhistas. Não é assim, é como o Dr. Jefferson falou. Se você trata ele como empregado, não importa a forma como você o contrate, ele é empregado. Se você, por exemplo, contratou ele como PJ, né, mas você tratou ele como empregado, daqui 1 ano, 2, 10, 20 anos, quando ele sair da empresa, ou até mesmo trabalhando, pode acontecer, ele pode entrar com a ação e ele vai conseguir reconhecer o vínculo. É prudente, é certo que se faça o registro. Imagine a seguinte situação, vamos imaginar que você tem um empregado sem registro. E esse cara sofre um acidente de trabalho, não precisa nem ser dentro da empresa, pode ser de trajeto. E perca um membro, Deus, sei lá, aconteça alguma coisa grave e ele está impedido de trabalhar. Você não recolheu a previdência dele. Ele vai receber como? A responsabilidade é todinha sua. Com certeza. O risco não vale. Com certeza. A gente estava falando aqui no bloco anterior, acho que você deve ter visto lá no estúdio, sobre a gorjeta. Uhum. É muito comum, não só relacionar a gorjeta, né, mas outras qualquer coisas. Remuneração por fora. Né, é a chamada por fora, né, extra olerite ou extra folha, como queiram. E com base nisso, a gente falou que uma rede de restaurante foi obrigada pela justiça a pegar aquele 10% do garçom e lançar, né, na folha de pagamento. Aí a Tati de São Caetano, ela pergunta assim, como certificar que o estabelecimento repassa esse dinheiro para os garçons? Olha, isso a princípio para o consumidor não é possível se certificar, né? Na verdade é um preceito, um direito já reconhecido do garçom, dessa categoria, mas
para o consumidor, na verdade, ele não tem como ter acesso à folha de pagamentos do garçom para comprovar esse direito. Né? Nem tem esse direito. Quem tem que fazer essa fiscalização, vamos dizer assim, é o próprio garçom. O próprio garçom, ou dependendo se houver algum tipo de denúncia perante sindicato ou delegacia regional do trabalho por algum garçom ou alguém da categoria, que haja esse tipo de fiscalização e que autue o empreendimento local, que sonegue esse direito ao trabalhador. Então, mas o consumidor em si não tem condição de fiscalizar. E os próprios empregados, os garçons no caso aqui, os órgãos de proteção, que é o sindicato, como você disse, o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, né? Porque o receio tá bom, eu pago lá os 10% da garçom, mas quem garante que não é o estabelecimento? Não tem como. Eu acredito que até existe essa hipótese, tem alguns lugares até devem fazer. Não dá pra gente dizer que ninguém faz. Mas essa fiscalização não dá pra você fazer outra, né, Tati? Você vai se preocupar em fiscalizar se a empresa passa os 10% para o garçom. Tudo bem que é uma coisa até justa, né? Se os 10% do garçom é para o garçom. Porque é facultativo, né, esse pagamento. Pago se for direcionado ao trabalhador. Mas Ou se você quiser ajudar o garçom, tá? Você fala, não quero pagar. Aí você vai, pega os 10% você e dá para o garçom. Né? É uma hipótese de você saber que ele está recebendo integralmente. Exatamente. A Bruna de Sorocaba, ela quer saber o seguinte: trabalhei 5 anos como assistente de um psicólogo sem registro. Agora ele se recusa a me pagar. Tem algum direito? Deve ser consultório, ela acho que auxiliava ele lá no consultório, sei lá, agendando alguma coisa. E aí ela trabalhou sem registro e agora foi mandada embora, quer saber se tem direito. Então, Bruna, se você preenche os requisitos trabalhistas, trabalhando com subordinação, assiduidade, pessoalidade, ou seja, você tem esse direito de registro em carteira. Qualquer empregador é obrigado a efetuar esse registro na sua carteira profissional e pagar em folha todos os seus direitos, inclusive a rescisão contratual. Se você foi demitida, todos os direitos rescisórios cabíveis à espécie. Tá? Inclusive pessoa física, né? Porque o psicólogo pode ser... Não deixa de ser um empregador. Empregador também, não tem... Ou pessoa jurídica ou pessoa física. Exatamente. Eu vou pedir licença para você um pouquinho, doutor Jeff, tem uma pergunta sobre aqui previdenciário interessante. Depois tem mais outras 2 perguntas relacionadas a essa questão do vínculo, que é da Viviane, ela não fala de onde é, infelizmente, e o Noel de Cotia. E também nós vamos responder a pesquisa do Wendel, de Campinas, ele é pesquisador da Unicamp. A Solange de Valinhos pergunta assim: meu pai trabalhou no campo, como ele pode comprovar esse tempo para se aposentar? Bom, o trabalho no campo ele é considerado para efeitos de aposentadoria, seja ele no próprio campo ou a urbana. Né? Existem algumas formas dele comprovar. Primeiro, uma delas a testemunha. Né? Alguém que tenha com ele trabalhado, ou o patrão dele, né? Alguém que possa demonstrar que naquele período ele trabalhou como trabalhador rural. É muito comum também ter o sindicato rural, onde as pessoas eram atreladas, né? E aí ele vai lá e fala, o sindicato dá uma declaração, ou faz um documento, ou a cooperativa, qualquer associação que represente pode dizer que ele era trabalhador rural. Essas são as 2 principais formas. Ou algum outro tipo de situação, de documento, de registro. Por exemplo, se ele era ele próprio dono da lavoura, ele ia lá, vendia as frutas dele, aí tinha lá uma nota fiscal, um recibo, um documento que comprovava isso. Tudo isso é utilizado para poder fazer comprovar a prova. Bom, nosso programa está acabando,